Olá, tudo bem? Você tem me acompanhado aqui nas redes sociais já tem algum tempo. Sabe que falamos aqui sobre planejamento patrimonial, sobre família, sobre inventário, sobre herança, sociedades e diversos temas ligados ao cotidiano da família brasileira e do empresário, buscando sempre a preservação do patrimônio e a sua proteção para futuras gerações. Se você gosta desse tema, das informações que eu venho lhe passando, considere se inscrever aqui no meu canal, me acompanhar nas redes sociais e me fortalecer, pois a sua participação é o meu combustível. Eu sou Fábio Fernandes Leonardo, sou sócio fundador da Campos e Fernandes Sociedade de Advogados e o nosso mergulho de hoje será sobre a extinção do casamento pela morte e seus efeitos. Você viu comigo aqui na imersão do mês passado os efeitos da extinção do casamento pelo divórcio. Caso você não tenha ainda visto esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, nos comentários, para que você possa assistir e saber desse conteúdo também que é importante. Vamos a um breve resumo. Quando o casamento se extingue pelo divórcio, nasce a figura da meação, ou seja, a divisão do patrimônio entre o casal dependendo do regime de bens. Por exemplo, no regime de comunhão universal, todos os bens do casal, no momento da separação, são partilhados, inclusive aqueles adquiridos de forma onerosa ou gratuita antes do casamento. Há aquela ressalva com relação aos bens recebidos em doação e gravados com cláusula de incomunicabilidade, por exemplo. Já no regime de separação total de bens na forma convencional, quando é exigido pacto pré-nupcial, não há meação no divórcio, pois todos os bens adquiridos antes e depois do casamento pertencem a cada um dos cônjuges. Podem até adquirir bens em condomínio, mas nesse regime, havendo divórcio, não haverá meação. Já no regime de separação obrigatória de bens, no exemplo que eu usei lá no vídeo, aquela pessoa que se casa com mais de 70 anos, há sim a meação daqueles bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento, desde que seja provado o esforço comum. Bom, por fim, o regime de comunhão parcial de bens, que nós vimos também lá, que é o regime legal adotado no Brasil. Ou seja, se você não mencionar qual regime você pretende se casar, o que valerá é o regime da comunhão parcial de bens. Como aquela união estável, informal, que ainda não foi feita em cartório, ainda não foi formalizada, o regime adotado, que é o regime legal, é o de comunhão parcial de bens. E esse regime é aquele que todos os bens adquiridos na constância do casamento ou da união estável de forma onerosa, haverá meação, 50% para cada cônjuge, independentemente de esforço. Por exemplo, se um bem foi adquirido na constância de uma união estável, no regime de comunhão parcial, exclusivamente com o dinheiro de um dos cônjuges, haverá meação da mesma maneira. Tá bom? Mas e se o casamento for extinto pela morte, que é o tema dessa imersão de hoje? Quem serão os herdeiros do falecido? Quais serão os efeitos dessa morte em cada um do regime de bens em um casamento? Quero frisar novamente com vocês que quando eu falo aqui em casamento, o termo é extensível, ou melhor, o termo é extensível a toda a união estável, seja ela entre casais de sexo diferentes ou em uniões homoafetivas de casais do mesmo sexo, pois o nosso ordenamento jurídico já equiparou a união estável ao casamento para todos os efeitos legais. Bom, vamos lá. Meu cônjuge faleceu. E agora? Primeiro, nós precisamos saber se o cônjuge deixou ou não um testamento. Esse é o primeiro passo para que a gente possa fazer uma análise minuciosa de como será a partilha desses bens. Eu vou aqui imaginar e vou traçar com você que esse cônjuge falecido não deixou o testamento. Eu trarei aqui um próximo vídeo com essa possibilidade. Nós veremos quais os efeitos do testamento em uma extinção do casamento pela morte. Mas o cônjuge deixou herdeiros? Aqui eu vou esclarecer alguns pontos que serão cruciais para que a gente possa continuar no assunto e que você possa entender. Primeiro, o que é herança? Herança são todos os direitos e obrigações deixados pelo falecido, sejam eles bens materiais ou imateriais. Mas, Fábio, o que são bens imateriais? Por exemplo, um acervo de internet, um Facebook, um Instagram, isso são bens imateriais, são bens hoje mensuráveis, que têm valor econômico. Quadro, obra de arte,
músicas de um artista de forma intelectual. Também a dívida. As dívidas deixadas para o falecido também é um dos efeitos da herança. Outro ponto que você vai ver bastante aqui comigo é legítima. Mas, Fábio, o que é legítima? Legítima é a parte indisponível da herança. É a reserva que o falecido é obrigado a deixar aos seus herdeiros necessários, que corresponde a 50% do seu patrimônio. Então, toda vez que eu falar em legítima, 50% do patrimônio do falecido é legítima, ou seja, é a reserva que ele é obrigado a deixar aos seus herdeiros necessários. Mas também tem a meação. O que é meação? Meação é diferente de legítima. A meação é a parte que corresponde a 50% do patrimônio que tem direito o cônjuge sobrevivente em alguns regimes de bens. Por exemplo, no comunhão parcial de bens, o cônjuge sobrevivente é meeiro, ou seja, 50% do patrimônio adquirido entre ambos na constância do casamento será 50% do cônjuge falecido, ou melhor, do cônjuge sobrevivente. Então nós teremos a meação e a legítima. A legítima é os 50% do patrimônio pessoal dele. Outro termo que a gente vai utilizar aqui em alguns momentos será concorrência. O que é concorrência? Que seria nada mais do que uma disputa. É o cônjuge sobrevivente ou um dos herdeiros necessários concorrendo dentro de um grau com o outro. Por exemplo, em algumas vezes, a cônjuge sobrevivente ou o cônjuge sobrevivente concorrerá com os filhos na herança ou com os ascendentes. Ou seja, ela vai disputar a parte da herança com essas outras pessoas. Certo? Agora que passamos brevemente por esses conceitos, fica a pergunta. Quem seriam, então, os herdeiros do cônjuge falecido? Há duas categorias, entre aspas, de herdeiros, né? São os herdeiros necessários e os herdeiros legítimos. Então, isso é muito importante para que a gente possa adiantar. Quem são os herdeiros necessários? São herdeiros obrigatórios, que você não pode excluir por liberalidade. Quem são esses herdeiros? Primeiro, no grau de extinção, que não há possibilidade de exclusão, será os descendentes, que são filhos do cônjuge, netos, bisnetos, trisnetos, e aí por diante, se ele alcançar trisnetos. Esse é o primeiro grau de herdeiro necessário. Por exemplo, o cônjuge faleceu, deixou filhos, que é descendentes, e ascendentes. Então, o primeiro exclui o segundo. Se ele deixou filho, a sucessão hereditária termina aí, nos descendentes. Se ele não deixou descendentes, aí nós pulamos para a segunda categoria de herdeiro necessário, que são os ascendentes. Quem são os ascendentes? Os pais, os avós, os bisavós e os trisavós do falecido. Então veja pela exclusão, o falecido, o de cujos, faleceu e deixou um filho e um pai vivo. O pai será herdeiro? Não, não será herdeiro, porque ele tem filho. O filho exclui o pai. Então a primeira categoria de herdeiro necessário são os descendentes. Filhos, netos, bisnetos, trisnetos. Não há filhos? Segunda categoria, ascendentes. Existem ascendentes? Pais, avós, bisavós e trisavós? Esses herdarão o patrimônio do falecido. Veja, eu não falei irmão, eu falei ascendentes. A terceira linha de descendentes são o cônjuge sobrevivente. Então, há descendentes, ascendentes e há cônjuges, por ordem de exclusão, quem vai herdar é o primeiro, que são os filhos. Não há filhos, mas há pais vivos, quem vão herdar serão os pais vivos ou os avós. Não há pais, não há filhos e muito menos ascendentes ou ascendentes em qualquer grau. Quem herda? O cônjuge sobrevivente. Então, é a terceira linha de herdeiros necessários. Aí nós vamos para a quarta e última linha, que são os herdeiros legítimos. Aí sim vem os irmãos, os sobrinhos, os tios-avós e primos. Esses herdeiros legítimos são facultativos, não são herdeiros obrigatórios. São parentes colaterais do herdeiro. Eles somente herdarão caso o falecido não tenha herdeiros necessários. Caso o falecido queira contemplar por testamento qualquer um desses herdeiros, não haverá problema, porque ele não estará sujeito à legítima. Então vamos lá, lembra o que é legítima, a parte reservada aos herdeiros necessários. Então 50% do patrimônio daquele falecido obrigatoriamente vão para os herdeiros necessários, descendentes, ascendentes e cônjuge. Respeitado a legítima, o falecido pode, em testamento ou em vida, doar o seu patrimônio
a quem quer que seja. Nós veremos isso aqui com mais calma lá adiante. Bom, já sabemos aqui que o nosso caso, que o falecido não deixou o testamento. Já você já viu comigo que é legítima, que é os 50% da parte que ele obrigatoriamente deve encaminhar aos herdeiros necessários. O que é ameação e quais são os possíveis herdeiros? Vamos a um caso concreto. Vamos imaginar que o falecido aqui, o dono da herança, se chamava João, correto? João era casado com Maria e tinha 2 filhos. Quando João se casou com Maria, ele já tinha 2 imóveis adquiridos antes do casamento com Maria. Durante o casamento, João adquiriu mais 2 imóveis. Portanto, ele tinha 4 bens imóveis. Cada um valia 250 mil, 1 milhão de patrimônio, para ficar fácil a conta. Advogado só sabe fazer conta de 20%. Então, eu procuro exemplificar sempre com modelos que fiquem fácil. Bom, então cada imóvel vale 250 mil. Somando os 4, 1 milhão. Se João fosse casado no regime de comunhão universal de bens com Maria, faleceu, casado em comunhão universal, 2 filhos, como ficaria a questão de Maria? Maria seria meeira de João? Ou seja, teria direito a 50% do patrimônio? Sim, ela seria meeira de todo o patrimônio de João, inclusive os adquiridos antes do casamento e na constância do casamento, certo? Então ela não seria, nesse momento, herdeira, porque metade de todo o patrimônio já é dela. Então ela ficaria com 50% dos 2 imóveis adquiridos antes do casamento e 50% dos imóveis adquiridos durante o casamento. E os 2 filhos? Um filho ficaria com 25% dos 2 imóveis e o outro filho com mais 25%. Correto? Então o patrimônio seria dividido entre Maria e os filhos. Aqui vale um caso só para exemplificar, para a gente ver isso mais a fundo no próximo vídeo. E se João não tivesse filhos? Certo? Tivesse apenas os pais vivos. Então, pensa bem, não tinham descendentes, mas ele tinha ascendentes. Daí sim, nesse regime de casamento, Maria seria também herdeira dos outros 50% deixados por João, em concorrência com os pais vivos. Ou seja, Maria seria meeira de 50%, e os outros 50% que iria para os pais de João, para o sogro, para a sogra de Maria, ela concorreria com eles, pegaria esses 50% e dividiria 16% para cada um. Mas e se a extinção do casamento de Maria fosse pelo divórcio, nesse mesmo caso? Haveria alguma diferença? Nesse caso não haveria nenhuma, porque Maria já é meeira. Então Maria receberia no divórcio, ou tanto no falecimento de João, os mesmos 50% dos imóveis. Só seria diferente se Maria não tivesse filhos. Se ela não tivesse filhos e o casamento tivesse se extinguido pelo divórcio, ela ficaria apenas com 50% do patrimônio. Agora, havendo o falecimento de João, lembra? Ela concorre com os pais dos outros 50%. Então aí já começamos a ver uma diferença nos regimes de casamento e a extinção pela morte e pelo divórcio. Vamos prosseguir. Vamos imaginar agora que o falecido João foi casado com Maria e tem os mesmos 2 filhos, só que agora no regime de separação convencional de bens. Aquele regime onde se faz o pacto pré-nupcial. Olha, eu vou casar em separação total de bens, cada um tem o seu patrimônio. Só que dessa vez, os bens adquiridos por João, os 2 imóveis, ele adquiriu sozinho, com um esforço comum dele. Olha, Maria, eu me casei em separação total de bens, muitas das pessoas que têm um patrimônio elevado se casam nesse regime. Todo o patrimônio que o casal leva para dentro do casamento é dele, e na constância do casamento ele vai adquirir mais tantos imóveis, coloca no nome dele. Se a esposa adquirir com o dinheiro dela, coloca no nome dela. Se divorciou, cada um tem o seu patrimônio. Então, nesse mesmo exemplo, João faleceu. Tinha 2 imóveis adquiridos antes de se casar em separação total de bens com Maria e adquiriu 2 imóveis na constância do casamento. Maria seria meeira de João? Ela seria meação? Não, porque nesse regime não há possibilidade de meação. Separação total de bens, não há meação. Cada um tem o seu patrimônio. Mas ela não seria herdeira? Nesse caso, sim, vem a grande diferença. Maria seria herdeira de todo o patrimônio de João, concorrendo com seus filhos. Ou seja, Maria tem 2 filhos com João. Pegaríamos todo o patrimônio de Maria, de João, os 4 imóveis, e dividiríamos 33% para cada um dos filhos. Se tivessem 4 filhos, 25% para cada um. Como só tem 3, 33% para cada um. Isso é verdade. Muita gente não sabe disso. Não é meeira, mas é herdeira.
Mas e se o patrimônio de João fosse imenso? Se ele tivesse se casado com Maria e trazido um patrimônio bilionário, já era muito bem financeiramente antes de conhecer Maria, se aplicaria a mesma regra? Sim, se aplicaria a mesma regra. Maria seria herdeira de todo o patrimônio particular de João em concorrência com os filhos. Isso é uma interpretação nova da legislação. O STJ mudou esse entendimento. Isso já vinha preconizado no Código Civil lá de 2002 e a doutrina e a jurisprudência discutiram. Agora, em 2017, o STJ pacificou e disse que não, que realmente não há ameação. Mas é a herança. Maria vai ter 33% de todo o patrimônio. E será que João sabia disso quando se casou com Maria e fez o pacto pré-nupcial? Óbvio que não sabia. Será que o pai de João, que certamente induziu ele a se casar nesse regime para proteger o patrimônio da família, sabia disso? Que ela seria herdeira dele? Certamente não. Mas e se houvesse o divórcio entre Maria e João? Qual seria a diferença? Se João não tivesse morrido e Maria tivesse divorciado, Maria não teria direito a absolutamente nada, porque não há ameação. Acabou o casamento pelo divórcio. Quais os bens que eles adquiriram? João já tinha 2 imóveis e adquiriu 2 em nome dele durante o casamento com Maria. Não há ameação, não há comunicação do patrimônio nesse regime de bens. Maria não teria direito a nada. Agora, João faleceu automaticamente, Maria vira herdeira em concorrência com os filhos. Se não tiver filhos, em concorrência com os pais, do mesmo jeito. Eu não tenho filhos, eu só tenho pais vivos. Maria concorreria em igualdade com os pais, por cabeça. 33% do patrimônio para o pai, 33% do patrimônio para a mãe, 33% do patrimônio para Maria. Mas e se João só tivesse pai morto e não mãe? 50% para Maria, 50% do patrimônio para o pai. Então vejam as consequências e as diferenças da extinção do casamento pela morte e pelo divórcio. Muitas famílias não sabem disso. Tá? E tem um outro regime também de separação de bens, que é o regime de separação obrigatória de bens. No caso que eu trouxe lá no vídeo, são aqueles casos que as pessoas, por exemplo, com maior de 70 anos se casam. Nesse regime, ele é obrigado a se casar no regime de separação obrigatória de bens. E esse regime nada mais é do que a ausência de meação total no patrimônio. Não há meação quando houver a separação, a não ser que os bens adquiridos de forma onerosa durante o casamento e que a cônjuge sobrevivente provar esforço comum. Aí ela será meeira do patrimônio e nunca herdeira. Por exemplo, o senhor de 70 anos se casou e tinha 1 milhão em patrimônio. Adquiriu mais um imóvel de 400 ou 500 mil durante esse casamento em separação de regime, separação obrigatória com Maria. Se Maria provar que houve esforço comum quando adquiriu esse imóvel novo, o esforço comum não é financeiro, estava ao lado dele, ajudou a cuidar da casa, ficou com os filhos que eram do outro casamento, teve esse afeto, Maria será meeira desse único patrimônio adquirido durante a vigência dessa separação total de bens. Os demais ela não será herdeira, ela será apenas meeira se provar o esforço comum, correto? Vamos partir agora para o regime de comunhão parcial de bens. Antes disso, deixa eu me refrescar. O regime de comunhão parcial de bens, conhecido no Brasil também como regime legal, que é aplicado também a muitas uniões estáveis informais. Por exemplo, eu tenho uma união estável que eu não fiz por instrumento público e não reconheci ela é informal. Se houver o reconhecimento em juízo, obrigatoriamente ela tem que seguir o regime de comunhão parcial de bens, certo? Se eu quiser fazer uma união estável com separação de bens, você tem que fazer formal, por escritura pública ou por instrumento particular, para que tenha validade lá na frente, correto? Esse é o primeiro ponto. E se aplica também a todo quanto é tipo de união estável. Bom, vamos aplicar agora o mesmo regime de João. Nesse caso, com o falecimento de João, teríamos uma situação um pouco diversa. Veja, João tinha 4 bens, 2 adquiridos antes de se casar com Maria, 2 adquiridos na constância do casamento que se casou com Maria e tinham 2 filhos. Como ficaria a divisão do patrimônio numa morte de João entre ele e Maria? Aqui nasce agora uma coisa muito diferente. A cônjuge sobrevivente será ao mesmo tempo meeira do patrimônio e herdeira concorrendo com os filhos do falecido. Isso é uma situação nova também que o Código trouxe e que muita gente também desconhece. Vamos lá. Então, os bens em que Maria
comprou, ou que João comprou durante o casamento com Maria, mesmo que esse bem tenha sido adquirido por dinheiro exclusivo dele, se casou em comunhão parcial de bens, ele foi lá e ganhou dinheiro, guardou numa poupança, ganhou dinheiro, guardou numa poupança que era do trabalho dele, comprou 2 imóveis durante o casamento com Maria. Esse imóvel é meação de Maria, seja no divórcio ou seja na extinção do casamento. Então, essa meação, 50% vai direto para Maria, ou seja, dos 2 imóveis adquiridos na constância do casamento, 250 mil cada um, patrimônio de 500 mil. 50% é dela, ou seja, 250 mil direta de Maria. Mas e os 2 imóveis que João já tinha quando se casou com ela, que ela nem fez parte? O que acontece com esses imóveis? Esses imóveis, Maria será herdeira em concorrência com os filhos, ou seja, os 2 imóveis vêm para dentro do espólio, 33% desses imóveis fica para Maria, 33% para João e 33% para o segundo filho. Se tivesse 4 filhos, 25% para cada um. Então, Maria, ao mesmo tempo, meeira do patrimônio em conjunto, formado durante a união estável, e herdeira do patrimônio particular. E se João fosse multimilionário e tivesse um patrimônio gigantesco, ela herdaria em concorrência com os filhos do mesmo jeito. E se não tivesse filho, tivessem pais, a regra é a mesma, porque a concorrência com ascendentes do cônjuge está presente em todas elas. Mas e se Maria tivesse se divorciado de João e não o casamento tivesse acabado pela morte? Como seria o divórcio? Maria teria apenas a meação pelo divórcio, ou seja, 50% do patrimônio constituído durante a união estável. Ela não teria direito ao patrimônio particular antes do casamento. Então, vejam que grande diferença. Vejam a grande diferença no regime de comunhão parcial de bens quando ele se extingue pela morte ou quando ele se extingue pelo divórcio. Então, Maria, nesse caso, pegando 50% da meação e mais 16% na segunda parte, ficaria com quase 70% do patrimônio de João. Então, essa é uma regra que poucas pessoas conhecem. E tanto no regime de comunhão parcial, como lá da separação convencional de bens, você imagina que Maria, sendo sobrevivente, sendo herdeira de João, meeira e herdeira nesse caso, e lá no regime de separação de bens, sendo apenas herdeira, ficando com uma parte do patrimônio de João. Maria, uma mulher nova, terá outros filhos, terá outro casamento. Então, esse patrimônio da família, que foi conquistado talvez em 2 ou 3 gerações, vai se comunicar com um novo casamento de Maria, com novos filhos que Maria puder ter lá na frente. Mas como evitar isso, Fábio? É possível? Sim, a palavra é que sim. O planejamento patrimonial e familiar existe exatamente para a gente organizar todo esse patrimônio e evitar que isso aconteça. Manter a guarda desse patrimônio entre a família, sem prejudicar a legítima, sem prejudicar a meação, sem prejudicar nenhum herdeiro, mantendo o usufruto com os pais doadores. Então, a saída para que tudo isso se organize é exatamente o planejamento patrimonial familiar. Que hoje a gente se faz através de holdings patrimoniais, pode ser até por um testamento bem constituído, que pode preservar alguma coisa, mas não abrange toda essa estrutura, algum tipo de doação para preservar uma meação de um filho ou outro. Enfim, é preciso verificar a situação de cada família, os desejos e os medos de cada pai, de cada mãe, para que a gente possa construir tudo isso em conjunto e evitar lá na frente as grandes brigas judiciais. Eu quero aqui, antes de finalizar, deixar com vocês algumas perguntas que muitas pessoas me fazem. Eu coloquei algumas delas aqui, vou pôr até na tela aqui para eu poder ler e a gente prosseguir. Preciso ter a união estável escrita e formalizada para ser reconhecido como meeira ou herdeira? A resposta é não. Se você tiver uma união estável feita em cartório ou por um instrumento particular assinado entre você e o teu cônjuge, ela tem validade. É muito mais fácil. Agora, você vive essa situação com o seu atual companheiro. Ele vem a falecer, você não tem direito porque você não tinha um documento? Não, você vai fazer o reconhecimento dessa união estável em juízo ou mesmo reconhecendo através de uma escritura pública de inventário extrajudicial. Desde que os herdeiros todos concordem, você efetivamente terá esse direito garantido. Não precisa estar formalmente constituído. Fábio, filho adotivo tem direito à herança? E filho fora do casamento? Veja, filho é filho. Seja ele adotivo ou constituído fora do casamento atual. Uma coisa é meação, que a cônjuge tem direito em certos regimes. Metade do patrimônio constituído durante o casamento. Outra coisa é herança. Se tem 5 filhos, um com cada mulher, os 5 filhos serão herdeiros em igualdade. Se adotei um faz 2 meses e vinha a falecer, esse filho adotivo tem os mesmos herdeiros que os demais filhos. Posso deserdar um filho ou um herdeiro necessário? Isso também é muito comum. E a resposta também é sim.
Caso esse filho tenha cometido algum crime, por exemplo, contra o pai, tentou matar o pai para pegar a herança, é possível que o pai em vida ainda faça esse processo de deserdação. Porque lembre que os herdeiros necessários não podem ser abdicados da herança só nesses casos. O pai não pode deserdar um filho com o filho herdeiro necessário. Ascendentes, descendentes e cônjuge é herdeiro necessário. Se um herdeiro necessário cometer algum crime contra o pai ainda em vida, ele pode deserdar. E se o pai vier a falecer, esse filho continuar a cometer crime contra a honra do pai, crime de injúria, calúnia, difamação, ter alguns atos dentro de um processo de inventário, também é possível que ele seja deserdado. Tá? Fábio, se eu não quiser a herança, eu posso renunciar? Sim, a resposta também é sim. Uma pergunta também que muitas pessoas fazem. Muitas vezes o herdeiro ou a pessoa que faleceu deixa bens, mas também deixa muitas obrigações, muitas dívidas. Então vale a pena às vezes você herdar? Você pode renunciar à herança. Ou você quer beneficiar o monte mor, que é o espólio como um todo. Você pode renunciar? Pode. A dúvida aqui que muita gente confunde é que a renúncia não pode ser transativa, ou seja, nós somos em 3 filhos, os únicos herdeiros do meu pai. Ele não tem cônjuge, só 3 filhos, certo? Então, somos herdeiros únicos. Eu vou renunciar à herança para o meu irmão Flávio. Não, eu não posso. Eu renuncio em prol do monte, para que todos os herdeiros possam dividir. Eu não posso renunciar à herança e indicar uma terceira pessoa. Isso não é renúncia. Eu estou recebendo a herança e estou transferindo a herança para uma pessoa. Isso não é renúncia. Você pode renunciar à totalidade da herança em favor do monte. Perfeito? Se eu não tiver descendentes e ascendentes, apenas cônjuge, ou seja, faleceu, não tem descendentes, filhos vivos, não tem netos, não tem bisnetos, não tem trisnetos, não tem pais vivos, não tem avós vivos, não tem trisavós vivos. Apenas o cônjuge. O que acontece com a herança? O cônjuge herda a herança integralmente, seja em qualquer regime. A herança fica toda para o cônjuge sobrevivente. Correto? Isso é regra. Atenção, aqui muitas pessoas acham que o irmão será o herdeiro. Ah, eu não tenho pai vivo, não tenho voz, só tem a cônjuge, o irmão é herdeiro. O irmão não é herdeiro, o irmão é herdeiro colateral, não é herdeiro nem necessário. Certo? Ascendentes, descendentes e cônjuge. Na linha de ascendentes, pai, mãe, avós, e etc. Na linha de descendentes, filhos, netos, bisnetos, etc. Fábio, eu preciso pagar imposto para receber herança? Sim, precisa pagar e muito. No Brasil, o imposto sobre herança, conhecido como ITCMD ou ITCD, chega até 8% do valor atualizado de todos os bens. E tem projeto para que vá para 25%. Aqui no Paraná somos ainda privilegiados, a alíquota ainda é 4%, mas já há projeto de lei em trâmite na Assembleia que eleva essa alíquota também para 8%. É extremamente penoso. Fora as custas com certidões, cartórios, processo judicial, honorários advocatícios, enfim, morrer no Brasil não custa barato, é muito caro. Os herdeiros têm que estar preparados para isso. Eu já vi muito patrimônio se dilapidar, porque os herdeiros, em 99% dos casos, não dispõem de recursos financeiros para custear o inventário, tem que ser à vista, para pagar imposto tem que ser imediato, para pagar cartório, o custo tem que ser imediato. Então os herdeiros acabam vendendo um patrimônio por bagatela para poder custear um inventário que às vezes demora muitos anos. Então isso é terrível. Fábio, posso doar todos os meus bens ou fazer um testamento contemplando apenas um filho, um amigo ou minha esposa? Veja, que eu quero adentrar mais naquela questão dos herdeiros necessários. Veja, se você tem herdeiro necessário, você não pode dispor da legítima, que é 50% do patrimônio. Por exemplo, eu sou multimilionário, mas eu tenho filhos, ou eu tenho pais vivos, eu tenho esposa, que são herdeiros necessários, eu só posso doar 50% do meu patrimônio. Eu não tenho herdeiros necessários, Fábio, sou esse multimilionário, mas eu tenho herdeiros legítimos, que são os meus irmãos. Eu posso doar meu patrimônio todo para minha vizinha? Ou para o meu sobrinho, para o meu irmão? Aí sim. Se não há herdeiros necessários, você pode dispor do patrimônio para quem você quiser. Fábio, eu não tenho herdeiro necessário, não fiz testamento, não doei. O que vai acontecer com o meu patrimônio? Vão para os seus herdeiros legítimos, que são, primeiro, seus irmãos. Se você tem irmãos, fica a herança toda do seu irmão, não vai para o sobrinho. Não tem irmão, mas tem sobrinho. Então, a herança vai todas para os seus sobrinhos. Não tem sobrinhos, tem tios, vai para os tios avós.
Primos, também de forma excludente. Fábio, mas poxa vida, eu tenho um patrimônio gigantesco e tenho um irmão com 3 sobrinhos. Eu não queria que meu irmão ficasse com o meu patrimônio. Meu irmão, nem me dou bem com ele, mas eu amo os meus sobrinhos, não saem da minha casa. Como fazer com que meus sobrinhos herdem todo o meu patrimônio? Você pode daí fazer um testamento ou fazer um planejamento patrimonial sucessório para evitar que haja perda patrimonial e já fazer a doação integral desse patrimônio direto aos seus sobrinhos, pulando o seu irmão. Por quê? Porque o seu irmão não é herdeiro necessário, é herdeiro legítimo, lembra? Herdeiro necessário só são ascendentes, descendentes e cônjuge. O seu irmão não. Agora, se você tivesse um herdeiro necessário, você poderia fazer isso? Não, não poderia. Você tinha que respeitar a legítima. Você poderia doar 50% do seu patrimônio para o seu sobrinho. Os outros 50% seriam obrigatoriamente os herdeiros necessários. Certo? Fábio, e aquela união estável que a família não reconhece e que de fato pode ser que exista? Aquela namorada do meu pai, que não sei se é namorada, se é namoro ou se é união estável. Esse é o grande problema. As pessoas vivem hoje união estável e não sabem disso. Quando há o falecimento, há o aparecimento da meação, da herança. Então, muitas vezes, os pais estão namorando com uma pessoa e colocam em risco o patrimônio da família conquistado ao longo de muitos anos, se não houver um planejamento. Exatamente por isso, porque essa pessoa que está lá 5 ou 6 meses, se houver um reconhecimento judicial depois do falecimento dele de uma união estável, ela será herdeira ou meia do patrimônio constituído durante essa união estável. Por exemplo, o cara está lá de namorico com a mulher, faz uns 6, 7 meses, vai passear, vai para a praia. Ah, vou comprar um barco novo. Ato oneroso durante o casamento, ela é meieira. Vou comprar uma casa na praia nova, só no nome dele, é exclusivo dele. Se ele falecer, sim, a incidente de meação de herança. E se ele vier a entre aspas, se separar dessa união estável e ela reconhecer essa união estável em juízo, ela será meieira desse patrimônio adquirido de forma onerosa durante a união estável. Então, muito cuidado com isso. Não havendo herdeiros ou testamento, o que acontece com meus bens? Isso também é uma dúvida de muita gente. Eu não tenho nenhum tipo de herdeiro, também não deixei testamento. Eu não tenho ascendentes, descendentes, cônjuge e também não tenho colaterais. Eu já atendi um cliente aqui no escritório recentemente. Uma senhora que não tinha nenhum tipo de herdeiro, vivia sozinho, o último primo dela morreu já tem uns 5 ou 6 anos. A herança vai toda para o Estado. O que nós fizemos? Um planejamento para doação para uma entidade filantrópica. Aliás, 2. Uma de ensino religioso e uma que atende criança aqui no Paraná. Porque se ela não fizesse esse planejamento, ou deixasse um testamento, que também é uma metodologia de planejamento, essa herança iria para o Estado. Entendeu? Então há essa possibilidade para evitar que isso aconteça. Esse aqui eu até anotei aqui que a gente chama de herança jacente. Bom, pessoal, eu já estou ficando por aqui, já temos já quase 35 minutos dessa imersão. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu sei que é complexo, você vai ter muitas dúvidas. E se você tiver as dúvidas, escreva para mim. É fabio@camposefernandes.adv.br. Eu vou procurar esclarecer todas elas na medida que eu venha recebendo os e-mails. E para finalizar, eu espero que isso tenha feito sentido, que você compartilhe isso com quem você conheça, leve essa informação adiante, que ela é informação gratuita, custa muito para nós. No dia a dia, isso é objeto de muito estudo, a legislação muda e a gente é obrigado a se atualizar. Então é gratuito para você, mas não para mim. Leve isso a sério, divulgue para as outras pessoas e quando for se casar ou quando for pensar em alguma coisa, procure um profissional. O maior defeito do brasileiro é, na hora de se casar, o seu advogado é o tabelião. O tabelião conhece muito de legislação, mas ele não conhece no seu dia a dia. Precisa sentar com um advogado que entenda de direito de família, de direito de sucessão. Os dois, futuro marido e futuro mulher. Expor as coisas que eles querem, os desejos dele, para que a gente possa colocar isso em instrumento, num pacto familiar e levar isso adiante. Quer pensar em beneficiar alguém? Tem patrimônio? Faça o planejamento patrimonial, evite o inventário, construa cláusulas ali que dê proteção ao seu patrimônio de vida e que ele possa ser transferido aos seus herdeiros, às pessoas que você quer que ele chegue, seja ele herdeiro necessário ou não, desde que respeitado tudo que você aprendeu aqui comigo, que é legítimo, a sua vontade seja feita. Eu costumo dizer sempre assim, que nós advogados estaremos aqui para fazer valer a sua vontade quando você não mais estiver. Isso é muito importante. Faça valer a sua vontade. Obrigado, uma boa noite para vocês. Eu agradeço a participação de cada um aqui ao vivo e aqueles que também assistem depois. Eu recebo muitas mensagens das pessoas que não podem estar ao vivo, mas que acabam assistindo depois no conforto de sua casa, dentro do carro. Enfim, eu agradeço muito. Espero vocês na próxima imersão e vou divulgar o tema logo logo. Um grande abraço e boa noite.